Olá pessoal, está começando aqui o novo Papo Podcast e hoje vai ser um papo diferente porque hoje está comigo aqui a minha esposa, minha querida esposa Michele, e nós viemos aqui para conversar com vocês a respeito de algo muito sério e de também contar um pouquinho da nossa história e tudo que a gente tem vivido até agora, tá? Já peço você que mande esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas assistam, porque o assunto que nós vamos tratar aqui hoje diz respeito a muitas pessoas. Pode ser que muitas pessoas que estão assistindo o vídeo agora passa ou já passou por isso que a gente está passando. Que nós vamos compartilhar um pouquinho da nossa experiência de casados e das lutas que nós vemos enfrentando de lá para cá depois que a gente descobriu a trombofilia e que nós perdemos a nossa filhinha. Mas antes disso, nós vamos falar um pouquinho de onde tudo começou, desde o nosso casamento até aqui, de como tem sido, mas eu não vou falar muita coisa não, eu vou deixar para ela falar, para Michele falar com vocês, porque na verdade é ela que vive mais intensamente essas coisas e acredito que ela vai compartilhar com vocês muita coisa boa que vai valer demais para nossa edificação. Vamos lá então, vamos começar. É importante falar pra eles, Michele, onde que tudo começou, né? Nós nos casamos, qual foi a data do casamento mesmo? 21 de abril. É, porque eu não lembro data de nada, como ser homem não lembro de nada. Nós casamos dia 21 de abril. Dia 21 de abril. Tá, e aí? Do dia 21 de abril pra cá, como foi isso até a gente chegar nessa luta que a gente tá enfrentando? Então, a gente completou esse ano, né? 3 anos de casados. E como a gente é católico, né? Então a gente vive sobre os mandamentos da igreja, né? E da lei de Deus. Então, desde o início a gente se abriu para aquilo que Deus tinha para nossa vida, para a vida da nossa família, né? Então, logo veio Maria Tereza, né? Já no início, a gente, com 4 meses de casados, a gente teve a gestação de Maria Tereza, que foi uma gestação muito tranquila, né? Sem nenhuma intercorrência. Sempre que os médicos viam os meus exames e tudo, falava, nossa, tudo muito bem, correndo muito bem, né? Então, eu tive uma vida tive uma vida normal, assim, né? Na gestação de Maria Tereza, tudo muito tranquilo, assim, conseguia fazer todas as coisas. E a Maria Tereza nasceu, né? De um parto normal, nasceu super bem. E quando a Maria Tereza estava com 6 meses para 7 meses, eu engravidei novamente, né? E aí veio Maria Cecília. E a gente já sentia, né? Tanto eu quanto você, que era uma menina, né? Que a gente ia ter uma menina. E a gente já decidiu que seria Maria. É importante falar, pessoal, por que se chama Maria Tereza e por que nós colocamos o nome da nossa filhinha de Maria Cecília, né? Tem todo um porquê. As pessoas perguntam, por que suas meninas se chamam Maria? Desde antes da gente casar, não foi isso, nega? Nós falamos que seria Maria ou José, né? Se fosse menina seria Maria e se fosse homem seria José. Aí veio a Maria, aí foi incógnita de nós escolhermos o nome. Aí conta como é que foi escolhido o nome da Maria Tereza. E aí a gente já sabia que seria Maria, né? Quando a gente soube que viria Maria Tereza. E depois a gente decidiu, você tinha muita devoção por Santa Terezinha, você falava muito dela, sempre falava, e aí você me falou do nome, e aí eu também pedi a Deus pra indicar, né? Pra ele mostrar pra gente, né? Qual o nome que ele queria, que ele já tinha chamado esse bebê, e aí ficou realmente Maria Tereza. E quando a gente descobriu que era outra menina, não foi uma coisa que a gente já tinha decidido que seria outra Maria, né? Mas foi uma coisa unânime, assim, vamos colocar Maria de novo. A gente vamos pensar no segundo nome. E aí o segundo nome veio na madrugada, que a gente foi pra Valadares pra fazer a outra, né? Pra saber o sexo do bebê, porque a gente sempre gostou de ver no ultrassom, né? A gente não tinha ainda, assim, na secção de fazer sexagem, a gente sempre gostou de esperar a ultrassom. E aí, quando a gente fez até um videozinho, né? Assim, um pouquinho falando desse dia. E aí, quando a gente levantou de madrugada pra arrumar, né? E aí a gente ficou pensando, e agora? E o segundo nome? Porque a gente vai fazer, e se for Maria, como que vai ser o segundo nome? E aí a gente lembrou da nossa história, né? Porque a gente se conheceu na igreja,
E foi no Ministério de Música, né, que a gente começou a ter convivência. Você já cantava há muito tempo na igreja, e quando eu me crismei aos 15 anos, eu comecei também a me inserir na vida da comunidade, e aí eu fui para o Ministério de Música. E aí a nossa história começou exatamente na música, né? A gente cantou por muitos anos juntos, né? Por muitos anos a gente Servindo cantava, a igreja, né? Nas servindo a missas. igreja, né? Nos retiros, no grupo de jovens, na Santa Missa. E aí a gente lembrou de Santa Cecília, porque eu lembro que há uma época a gente leu esse livro todo mundo junto, né? A gente leu esse livro sobre Santa Cecília, a gente sabia que ela era a padroeira dos músicos, e a gente viu que tinha tudo a ver com a nossa história, e assim, do nada, assim, a gente lembrou dela, e a gente falou, não, vai se chamar Maria Cecília. Então a gente já foi para aquela outra com o nome da nossa bebezinha decidido. E aí, até então, né, a gente fez a ultra, fez várias ultras, e aí, até então também a minha gestação estava uma gestação muito tranquila, muito leve, não havia nenhuma intercorrência, nenhum exame mostrando alteração. É uma coisa que a gente sempre priorizou, né, na nossa casa, foi essa questão do acompanhamento, né? A gente sempre Abdicou de algumas coisas de muitas coisas, pra dar né? valor a isso, né, Isso, a pessoal? gente poderia, às vezes, ter muitas outras coisas materiais, mas a gente sempre colocamos isso como prioridade nos nossos filhos, né? Ter um bom acompanhamento, fazer todos os exames que fossem necessários. E então não tinha nada de errado, né? A gente fez o segundo morfológico de Maria Cecília, tudo normal, né? Eu lembro que eu mandei pra médica que nos acompanhava, né? E ela até brincou, nossa, tudo 100%, Michele, não tem nem o que dizer, porque assim, o seu morfológico tá muito bom, né? Percentil tá ótimo, o peso, tudo acima do que a gente esperava. E aí, desse morfológico, né, se passaram 20 dias, e nesse período de 20 dias, a gente voltou para outro pré-natal, né? A gente fez um morfológico, segundo morfológico estava tudo ok. Mandei pra minha médica falou, nossa, Michele, 100%, né? Tá muito Na melhor do que a verdade, gente sim, pessoal, esperava. tudo que a gente fazia de exames, Isso. de ultrassons, pela medicina tava tudo perfeito. Michelle evoluindo muito bem, Michelle é muito boa na gestação dela, ela é muito saudável nas gestações dela. Alimentação, tava fazendo acompanhamento com nutricionista, tava tudo certinho, tudo certinho. Pelos morfológicos e os ultrassons de rotina, estava tudo bem. Isso. Tudo Só bem. que aí deu numa sexta-feira. Aí era no mês de junho, né? Isso, Mês de numa junho. sexta-feira eu acordei pra ver Maria Teresa, né? Porque ela ainda tá naquela fase de acordar, tava naquela fase de acordar de madrugada ainda, e às 2 da manhã eu acordei, ela começou a chorar um pouco na babá eletrônica, eu fui lá no quarto dela pra ver como ela estava. E aí, quando eu retornei, na nossa casa tem um oratóriozinho, né? E tem um crucifixo. E aí, quando eu bati o olho naquele crucifixo, eu peguei na minha barriga e falei, Senhor, tem alguma coisa de errado com Maria Cecília. E aí eu fixei o olhar e falei, não é possível, né? Porque eu lembrei, eu acabei de fazer o morfológico, tá tudo muito bem, então não é possível. E aí eu lembrei que há 15 dias atrás eu tinha visto uma foto, uma mãe que também que tinha postado, né? Que tinha perdido seu bebezinho bem na Páscoa, né? Inclusive ela postou junto com a mensagem de João Paulo II sobre a Páscoa e que ela tinha perdido o bebezinho, ela tinha postado uma foto do bebezinho no caixão. Também, e era mesmo, e essa história, né? O bebezinho, o coração passou faltando 3 dias para o parto, alguma coisa assim, o coraçãozinho do bebê parou de bater. E aí ela postou a foto, né, do bebezinho dela no caixão, e aí na hora que eu vi aquela foto, eu perguntei, falei pro Senhor na hora, Senhor, eu vou passar por isso, né? É isso que tá acontecendo com Maria Cecília. E eu lembro que eu rezei e não quis te incomodar, né? E pensei que fosse coisa da minha cabeça, porque eu poderia ter ficado impressionada por ter visto aquela imagem, né? E já tá ali né, no 7º mês de gestação. E tentei novamente voltar a dormir. E mais cedo a gente tinha achado um escorpiãozinho pequenininho, né? No nosso quarto. Então eu já tava meio impressionada, assim, porque a Maria Teresa tinha acabado de brincar naquele local, né? E aí voltei a dormir novamente. E aí no sábado, era aniversário do seu pai, a gente já tinha programado pra ir à roça. E aí a gente também eu não tava me sentindo 100% bem, mas assim, a parte de sentimento mesmo, né? Sentia que tinha alguma coisa errada. E a gente foi, quando a gente voltou, essa sensação continuou, né?
E eu continuei rezando, pedindo a Deus, né, que eu acho que era coisa da minha cabeça. Sem falar que ela não falava nada pra mim, assim. Comentava, mas não comentava assim, Daltinho, eu não tô bem, eu não tô assim. Ela só falava, eu tô com sensação estranha, minha barriga tá estranha, né? Mulheres têm esse negócio, às vezes que Michelle tem muito disso, na verdade. Mulheres não. Falar da minha esposa. Michelle tem muito disso, é de ficar preservando a gente, às vezes, das coisas. A gente fala, tá sentindo alguma coisa, nega? Ela fica, não, tô bem. E eu sempre pergunto, tá tudo bem? Eu percebo que tem uma coisa errada. E nisso aí a gente foi pra roça, foi aniversário do meu pai, eles inventaram fazer um churrasco lá na roça, chamou a gente, nós fomos. Mas eu vi que ela tava inquieta o tempo todo, ela comeu ali o churrasco e tudo, mas não estava bem. Não tava bem. Só que eu não sabia de verdade, assim, o que é que ela tava pensando. Tudo isso que ela passou na sexta-feira à noite, eu não tinha noção que ela tava passando. Eu sei que você falou comigo assim, eu tô com sensação estranha, mas não me contou os detalhes de que ela tinha sentido, dessa madrugada, dessa oração, dessa, entre aspas, revelação que ela teve aí, dessa intuição que Deus deu pra ela. Então, a gente foi pra roça, ficou lá na roça a tarde, quase que a tarde toda. No fim da tarde a gente voltou pra casa. E eu lembro que minha mãe, você lembra que a mãe falou? Michelle, sua barriga tá meio mole. Eu lembro que a mãe falou um negócio assim, sua barriga tá diferente, Michelle. Mas assim, fisicamente tava tudo normal, né? Uhum. Eu não tinha nada assim de estranho. Eu não tava sentindo nada de estranho. E no domingo já era seu aniversário também, né? Então eu pensei, pode ser coisa da minha cabeça, não vou gerar alarme, porque justamente na segunda a gente tinha já o pré-natal novamente, né? Mas você percebeu que ela não tava mexendo mais, né? Não, eu comecei a perceber a diminuição dos movimentos, né? Uhum. Não perceber assim, mas aquela questão, pensando assim, é coisa da minha cabeça que tem hora que o bebê realmente mexe mais, tem hora que mexe menos, né? E aí no sábado, no domingo que foi seu aniversário, eu comprei um bolinho pra gente tomar café junto. Uhum. E aí quando eu desci na minha mãe pra pegar esse bolo, começou a neblinar e apareceu um arco-íris no céu, né? E aí eu entrei um pouquinho ali um pouquinho ali no pasto pra ver o arco-íris direitinho e filmei. Eu cheguei até a filmar na hora. E aquela sensação, assim, de abandono mesmo, assim, de Deus me visitando e me dando, e me acalmando meu coração, né? Foi assim, na verdade, assim, essa coisa que eu vivi nesse final de semana foi o que eu já vivi de mais forte com Deus, a conexão mais forte com Deus, porque Deus ali já estava me consolando, né, daquela dor. Ele já estava me preparando para o que eu ia viver, né? Foi um final de semana de prelúdio, né? De preparação realmente para o que viria. E era seu aniversário, então assim, falei, vamos, né? A gente veio, tomou café. E eu continuava com aquele sentimento, mas ao mesmo tempo eu não queria acreditar, né? Por isso que eu não comentei nada, assim. Só falei realmente que eu tava com um pressentimento, que algo não tava bem, né? Bem. Mas eu queria acreditar que não era. Que aqui eu tava realmente impressionada por ter visto a história de outras pessoas, mas que tava tudo bem. E aí a gente tinha o pré-natal na segunda-feira, e aí quando a gente foi pro pré-natal, né? Eu já tava mais inquieta ainda, e aí realmente eu senti a diferença na barriga na segunda-feira, porque até então eu não tava sentindo tanto, que eu tenho uma foto de sábado que minha barriga está normal, né? Mas na segunda-feira eu já senti que tava diferente, né? Quando a gente chegou na balada, eu já senti que tava diferente. E eu lembro que você comentou com a doutora, né? Que eu tava com esse sentimento o final de semana inteiro. E ela falou, deve ser coisa da cabeça dela, porque a gente acabou de ver o morfológico e tá tudo bem. E aí mas aí quando ela tentou ouvir o coraçãozinho do nosso bebê, né, ela não conseguia. E aí quando ela começou a chorar ali, né, emocionada com a gente, na hora eu já tinha certeza de que não, o coração parou, né? E ela tentou me acalmar ainda, falou assim, Michelle, só tá batendo fraquinho, né? Doutora Yasmin foi muito humana com a gente, né, assim, mas quando ela pegou a escuta pra ela ouvir, que eu vi que ela não tava ouvindo, que ela começou a chorar e falou, o coração tá batendo fraquinho, eu já sabia ali que não tinha mais batimentos cardíacos na nossa filha. E aí ela mandou a gente pra ir pra um ultrassom de urgência, a gente fez o ultrassom, e na mesma sala em que a gente
recebeu a notícia né? Que a gente recebeu a alegria de saber que era a Maria Cecília que viria, que a gente ouviu o coração da nossa bebê tantas vezes. Foi a sala onde a gente ouviu da médica que não tinha mais batimentos, né? E dali a gente foi encaminhado pro hospital. E aí a gente começou a viver, de fato, o nosso calvário, né? Que eu realmente entendi que tudo tinha se consumado real, né? Que não era só uma coisa da minha cabeça. E aí a médica que estava de plantão, né, chegou, conversou comigo, falou que a doutora Yasmin, que a médica, né, que a gente fez o pré-natal, que a doutora Yasmin já tinha conversado com eles do meu caso, e que eles estavam ali para me apoiar e para me ajudar, e me perguntaram sobre a questão do parto, né, e eu disse não, que eu preferia fazer o parto normal. E aí a gente começou a indução desse parto, né, muitas horas de indução. E é importante falar, pessoal, que quando foi essa noite, né, nós internamos no hospital da Unimed, foi onde começou a gente viver esse calvário, e para mim a ficha caiu toda ali, porque até então eu tava ali falando, não, vai dar tudo certo, vamos chegar lá, vamos fazer ultrassom, e você vai ver que é coisa da sua cabeça. E quando a doutora colocou o sonar, aquele sonarzinho manual, e não ouviu o barulhinho do coraçãozinho, foi ali que a ficha caiu. Aí Michele, né, na hora, com certeza, sendo mãe, que tava ali aguardando a menininha com todo carinho, tudo preparado para recebê-la. 7 meses, né, bem? Sim. Tava perfeitinha, com 7 meses. Aí, quando veio essa notícia que a gente foi lá na doutora Mariana fazer o ultrassom, que realmente confirmou, aí que o chão, que nós colocamos a nossa cabeça no chão mesmo e falou, meu Deus, é verdade isso. Por que eu tô falando isso? Porque ali começou a nossa noite escura. Nós internamos no hospital, fomos pro quarto, e eu assisti com os meus olhos, e junto de Michele ali, o choro de uma mãe que está prestes a dar à luz a um filho morto. Você não tem ideia do que foi isso. E de fato é algo muito forte, né? E eu pensei realmente se eu conseguiria fazer esse parto normal, mas eu disse, eu vou ofertar essas dores, né? Por todas as mulheres que passam por isso também, pelos meus próprios pecados, né? E pela minha família. E eu saberia que era o melhor também, né? Para outras futuras gestações. E eu só pedi a Deus naquele momento para que me desse serenidade, né? Eu falava muito isso com Jesus naquele momento, que eu saberia, né? Que os médicos me explicaram como seria o procedimento. Eu só falava para Nossa Senhora que eu queria passar por essa cruz, por esse calvário, eu queria passar por isso sem desespero, né? Como ela passou quando ela entregou Jesus Cristo, né? Naquela cruz, passando por tudo aquilo, né? Quando ela recebeu os filhos dela mortos nos braços, que eu queria passar com a mesma serenidade, com a mesma calma com aquela entrega, sem desespero. E de fato as minhas preces foram ouvidas, né, pela intercessão de Nossa Senhora, foram ouvidas por Jesus, que eu consegui passar por aquela noite escura. São muitas as dores, né, as dores de um parto induzido parece que são maiores, e ao mesmo tempo aquelas dores eram muito pequenas, né, muito pequenas a do parto, diante do que eu sabia que eu ia ter que encarar, né. Então, assim, ao tempo inteiro eu via que Jesus providenciou os serineus, porque assim, a gente pegou uma equipe muito boa, né, muito humana, todos os profissionais que estavam lá na sala, né, estavam muito solidários ao que a gente estava vivendo, muito solícitos, a própria doutora Yasmin, que fez questão de ir lá no hospital, conversar com a gente, conversar com a equipe que estava de plantão. Então eu via todo momento esse cuidado de Deus com a nossa família, né, apesar de todas as dores que a gente viveria naquela noite. E aí, por várias vezes, né, durante esse período dessa noite escura que a gente viveu, desse vale de lágrimas, eu sabia que Jesus podia mudar aquele cenário, né? Eu falava, Senhor, eu sei que os médicos já disseram que não tem mais batimento cardíaco na nossa bebê,
mas eu sei que o Senhor pode fazer um milagre, né? Como o Senhor ressuscitou a filha de Jairo, como o Senhor ressuscitou Lázaro. Mas eu sei também que o Senhor pode não querer isso, né? Para a vida de Maria Cecília e nem para a nossa vida. E eu tô pronta para viver a sua vontade, né? Eu não pronta no sentido de aguentar, mas assim, eu estou aberta para a tua vontade, né? Porque eu sei que a gente só aguenta, que todas as coisas que a gente passa na nossa vida, a gente só aguenta pela graça. Nós não somos nada, né? A gente não é capaz de aguentar nada. Tudo que a gente passa, a gente só consegue passar pela graça de Deus, porque nós somos míseros, né? A gente é miserável, a gente é muito falho. E aí, de fato, a gente passou por aquilo e eu falo que a grande coisa que me sustentou e que me ajudou também é porque a gente tem uma unidade muito grande quanto casal, né? A gente passa por tudo sempre juntos. E isso é uma coisa que faz muita diferença na vida de um casamento, de uma família, é que a gente tá sempre juntos, né? Então, assim, você é minha força, eu sou sua força, e a gente passou por todo esse calvário junto, né? Em nenhum momento eu fiquei só, né? No sentido, assim, de ter uma presença física. Então, eu sempre falava, né? Sempre sentia, não, meu Daltinho tá aqui comigo, meu esposo tá aqui comigo, e não tenho o que temer, assim, e... Enfim, o parto aconteceu, né? E de fato, a gente, né, os médicos me entregou para você primeiro, né? Maria Cecília sem vida. E ali a gente pôde ficar com ela um pouquinho, né? Beijá-la e constatar realmente que não havia mais vida ali. Mas a gente sabe que essa vida é breve mesmo, né? E eu fico imaginando, assim, passar por essa dor sem ter a esperança na vida eterna, né? Para as pessoas que não acreditam em Deus, eu fico tentando imaginar como elas conseguem passar por isso, porque assim, a nossa grande força é saber que essa vida é breve, né? De que a gente vai se encontrar, né? De que brevemente a gente vai encontrar com Maria Cecília, a gente vai poder viver com ela, né? E a gente luta hoje para que a nossa família alcance o céu, apesar de termos, né, muitas falhas, mas a gente não tem muita esperança disso, pra gente reunir nossa família novamente. E eu vejo que a grande dificuldade das pessoas, estamos falando do luto, é que as pessoas não permitem sentir, né? As pessoas têm muita dificuldade de passar pelo luto porque as pessoas não permitem sentir o luto, sabe? Elas não permitem que uma chaga tão grande como a perca de alguém que a gente ama realmente doa, né? Então, o que a gente precisa permitir é que, de fato, essa flecha que atravessa o nosso peito, ela doa. Porque não tem como não doer. Não tem como você perder um filho, perder um ente querido e não querer sentir dor, né? A dor é a lembrança de que alguém viveu, de que alguém existiu na sua vida. E de que esse alguém era muito importante para você. Então, Deus, isso a gente falou, a gente quer sentir essa dor, né? Desde isso eu falei, Jesus, eu quero sentir tudo, né? Eu quero exatamente tudo que Maria Cecília veio me trazer. Eu quero a dor desse parto, eu quero a dor de pegar no meu colo, no meu colo sem vida, eu quero a dor de olhar para as roupinhas dela e ver que ela não tá aqui, porque ela existiu. Eu não quero simplesmente pegar todas as coisas, não quero falar, não quero mais ver nada de Maria Cecília, não quero mais ver foto, não quero ver mais... Não, eu quero ver tudo, né? Porque ela existiu, e eu quero sempre lembrar que ela existiu, porque pra gente, o nosso sofrimento maior, né? Ela existe ainda, né? Ela tá viva, né? Uma vez entrado nessa vida, para sempre nessa vida, então Maria Cecília existe, ela tá viva, né? Ela está ela já contempla a face de Deus, que é o que todos nós desejamos um dia contemplar. Então eu quero tudo dela, porque eu quero lembrar sempre dela, né? E eu quero a gente faz questão aqui em casa de sempre falar dela para Maria Teresa, né? E é tão bonitinho que sempre que a gente pergunta por CC, né, por Cecília, a Maria Teresa sempre fala, né? A gente pergunta onde está sua irmãzinha, você sempre pergunta para ela e ela sempre responde, né? Ela está no céu. E vai ser assim com o José Bento também, né? A gente também vai falar a mesma coisa para ele, né? Você tem mais uma irmã, e essa irmã já contempla a face, né, de Deus, porque Maria Cecília nasceu pronta para o céu, né? Ela já nasceu pronta para o céu. E Jesus quis chamá-la rapidamente, né? Ela foi uma pequena peregrina nesse mundo, passou rapidamente na nossa vida por 7 meses e 3 dias, e hoje ela contempla a face de Deus e pode interceder por nossa família, né? É a santinha da nossa família, né? É a santinha que a gente pode pedir a intercessão. E então eu quis sempre viver tudo que Maria Cecília veio me trazer, né? Hoje eu vivo como mãe com uma flecha no meu peito, né?
É uma flecha que atravessou a minha alma, e eu quero sentir essa dor, né? E permitir que sentir essa dor faça com que essa dor ela fique no lugar que ela tem que ficar, né? Não é uma dor É uma que dor com propósito. É uma dor que tem lugar de assistir. Não é uma dor que me paralisa como mãe, não é uma dor que me causa revolta, é uma dor que dói, né? Mas é uma dor que me faz querer ser melhor. Porque eu acho que o que a gente pode fazer mais precioso para os nossos entes que a gente perdeu é tentar ser uma pessoa melhor. Né? E é uma dor que me faz querer ser uma mãe melhor para Maria Teresa. Né? É uma dor que me faz dizer, meu Deus, se Maria Teresa hoje faz arte, né? Se ela hoje dá trabalho pra gente, é porque ela tá viva. Né? E tudo que eu queria era ter esse trabalho redobrado, era ter outra Maria aqui comigo. Né? A gente já sonhava isso, né? A gente brincava que a gente ia vestir elas iguais, porque a diferença era de 1 ano e 2 meses entre elas, né? E que elas seriam quase que gêmeas ali. Então a gente já sonhava tanta coisa com elas, né? E às vezes a gente, como mãe, a gente reclama de tanta coisa. A gente reclama porque o bebê acorda à noite, a gente reclama porque o bebê é um pouquinho mais arteiro, porque a casa não fica mais arrumada, porque a gente não tem mais tempo pra nada, né? A gente não tem mais tempo pra fazer outras coisas. E a gente esquece que às vezes tem mães que tudo que ela queria era a casa bagunçada, era mais uma fralda pra lavar, era mais uma roupinha pra lavar, era mais uma boca pra alimentar. E às vezes a gente esquece que tudo que muitas mães que perdem seus filhos querem é isso. É poder acordar quantas vezes na noite for necessário para poder acalentar aquele bebê. Né? Porque não há dor maior nesse mundo que a perca de um filho. De que você sair de um hospital com o colo vazio. Né? Você sair do hospital e dizer, caraca, eu tive um parto, mas cadê meu bebê? Né? É uma coisa que a mente humana, a gente nunca vai conseguir abarcar o luto, a morte, porque a gente não nasceu para isso. A gente não nasceu para passar por essa dor, né? Essa dor entrou no mundo pelo nosso pecado, né? Pelo pecado original, enfim. A gente não nasceu para passar por ela. Então a gente nunca vai estar preparado para perder alguém. E se a gente não encara a perda de alguém com essa certeza de que, olha, eu tô passando por essa perda, eu perdi a minha mãe, eu perdi o meu pai, eu perdi o meu filho, mas eu não estou preparada para viver essa dor. E que a gente só vai conseguir passar por esse vale de lágrimas com a graça de Deus, né? E muitas vezes, amor, eu vejo uma outra parte que é as pessoas se revoltando com Deus quando perde alguém. E aí vai ficar muito mais difícil da pessoa conseguir sobreviver mesmo. A pessoa vai se infundar numa depressão, numa tristeza. Por quê? Porque é impossível passar por isso sem estar agarradinho com o nosso Senhor. Né? Porque a gente não tem preparo, a gente não tem força sozinhos para viver o luto. A gente só consegue viver a perda de alguém pela graça de Deus. E sendo alimentados por essas graças. É por isso que a gente enterrou Maria Cecília na quarta-feira. E aí, no domingo eu já estava na Santa Missa, porque eu sabia que eu precisava. Eu não fui porque eu estava forte, porque... Não, eu fui porque eu falei, eu preciso comungar. Porque essa é a Eucaristia que vai me sustentar. Eu preciso comungar, porque se eu não beber do corpo e sangue de Cristo, eu não vou conseguir, eu vou sucumbir. Porque eu olho para esse quarto, eu olho para esse berço, eu olho para tudo e não tem a minha filha. Então, eu busquei comungar quantas vezes mais eu pudesse mais rapidamente, porque eu sabia que ele estava a minha força, que ele estava a minha esperança. E a cada Santa Missa é onde há a unidade, né, do céu e da terra. Então eu falava, é na Eucaristia, como diz Santa Teresinha, né, que quando perdoou a irmãzinha dela aqui na Eucaristia, ela ia encontrá-la. É na Eucaristia que eu ia encontrar a minha filha, que eu ia encontrar esse porto seguro. E de fato, eu vejo que as pessoas, também aproveitando para falar sobre isso, né, muitas pessoas me questionam, até esse dia eu fui fazer a unha ontem, né, e a menina até me perguntou, né, como que era, né, se ainda existia luto. E eu fui explicar para ela, olha, perder um filho com 7 meses gestado no meu ventre, ou perder um filho com 10, 15 anos de idade, a dor é a mesma, né. A dor da perca de um filho não está baseada em quantos anos ele tem. É a mesma dor. Você que tem seu filho aí, né? Não sei quantos anos você tem seu filho. Você tem 5, você tem 4, você tem 10, você tem 20 anos. Você é mãe, né? E tem seu filho. A dor que você vai sentir ao perdê-lo é a mesma dor que eu estou sentindo a ter perdido a minha filha com 7 meses de gestação. Né? É a mesma dor. É a dor de perder um filho. É importante falar disso, né? Porque às vezes chega algumas pessoas e falam assim,
Eu vejo que não falam por maldade, Sim. mas falam. Ah, Daltinho, Michele, ainda bem que não nasceu assim, se fosse com 3 aninhos, 2 aninhos, você ia sofrer demais, às vezes ia nascer com algum problema. Eu vejo que algumas pessoas falam isso, mas não falam por maldade. Mas causa reflexão na cabeça da gente. Como assim? Quer dizer que se eu descobrisse que meu filho tem uma possibilidade de nascer com alguma enfermidade, eu vou desejar a morte, né? Eu vi algumas pessoas falando isso pra mim, mais pra Michele, né? Michele, ainda bem, bobo, que não nasceu. Se tivesse nascido, seria mais sofrimento. Como assim? Como assim mais sofrimento? Tudo bem que nós não temos o parâmetro, né? Graças a Deus, nós não temos esse parâmetro de ter perdido outro filho, né? Depois de já ter nascido, ter crescido. Mas a psicologia fala disso, que não existe diferença de luto. Não existe essa diferença. E é importante você falar disso, que eu quero falar o seguinte pra vocês aqui, pegando o gancho nisso que o Michele tá contando. Depois que a gente passou por essa noite escura toda e veio o momento de fato, a gente ir da funerária, nós tivemos que passar por isso tudo, gente. Tudo. Nós tivemos que ligar pra funerária, nós tivemos que comprar caixão pra nossa filha, escolher, lembra, nego? Sim. Escolher o caixãozinho da nossa filhinha, nós dois, lá no hospital. Escolher caixão para nossa filha, comprar o buquê de flores que nós íamos colocar no cerimonial no velório dela. Não tivemos velório, mas passamos na igreja. E é muito importante falar o seguinte, que às vezes quem olha para Michele vê essa força que ela tem. Essa força que ela tem. É inegável falar de quão privilegiado eu sou de ter você na minha vida. Porque, de fato, eu desconheço alguém que passaria por uma dor tão terrível como Michele passou. Assistir ela lá no hospital a noite todinha, sofrendo aquelas mesmas contrações, aquelas coisas e tudo, meu Deus, mas no final não vai levar a nenenzinha pra casa viva. Isso mostrou pra mim que Deus me deu um presente muito grande, muito grande, muito grande. Eu falo que foi nem um presente, foi um privilégio, uma responsabilidade muito grande de ser esposo de uma pessoa tão forte. Tão forte. E é notório isso, você percebe que ela tá falando disso de forma natural, mas não é porque é natural pra gente ter perdido a neném. É porque a gente aprendeu a dar propósito pras coisas, a ver propósito de Deus. Se a gente for assim, gente, vai verdade com você, se nós não colocarmos propósito em todas as coisas que acontecem na nossa vida, não encontrar o propósito daquilo ou dar um propósito para aquilo, a gente realmente cai na depressão. Não tem como. O propósito, o que é o propósito? Se a pessoa perguntar assim, Adalto, mas o que é esse propósito? É isso que Michele falou. Minha filha foi morar com Deus. Ponto, ela está num lugar bem melhor do que nós estamos e ela já chegou no objetivo final que nós também desejamos alcançar um dia. Se você não se apegar a isso, você vai se sucumbir na depressão mesmo, não tem o que fazer. Porque a gente fica, toda hora vem os porquês, nós somos humanos, então toda hora fica vindo na nossa cabeça o porquê. Por que disso? Por que perdeu a neném? Por que você perdeu isso aqui? Por que, né? Então, e volta e meia, acontece muito com a gente no cotidiano, as pessoas chegam e falam, oi Michele, cadê Maria Cecília? Na verdade, perguntando por Tereza, né? Perguntando por Tereza e confunde os nomes, porque era Maria Tereza e Maria Cecília, né? Aí a gente fala assim, Maria Cecília foi morar com Jesus. Aí a pessoa fica meio sem graça, Daltinho, me perdoa. Eu falei, não precisa pedir perdão de nada, eu tenho orgulho de falar que a minha filha tá morando com Deus. Então, só fazendo esse adendo pra falar isso com vocês. E foi difícil demais, gente, foi difícil demais. Quando eu vi a minha nenenzinha saindo ali daquele jeito, tadinha, tão perfeita, com o cabelinho todo bonitinho, todo bonitinho.
É inenarrável falar o que passou no nosso coração aquele dia. E até hoje a gente fica sentindo isso. Até hoje. Mas é um sentir que não nos joga no chão. Exatamente, amor. Assim, as pessoas compreenderem que não é que a gente sente toda essa dor, mas a gente não se revolta com Deus, né, pela essa permissão, né? E ao mesmo tempo a gente entende que agora mais do que nunca a gente tem que ser melhor, porque a gente quer encontrar com ela no céu. Então a gente precisa realmente lutar muito para ser pessoas melhores, para chegar lá, para viver a palavra de Deus, para viver os mandamentos. E a gente não vai conseguir isso se a gente se revoltar com Deus. Se a gente ficar o tempo inteiro se perguntando o porquê. Ou como vejo muitas mães que perdem seus filhos, né? Que falam, minha vida acabou, não tem mais sentido. Não, agora que sua vida tem mais sentido ainda. Porque a maior alegria, a maior presente que você pode dar para aquele seu filho, para aquela sua filhinha que você perdeu é viver o melhor possível nessa vida. E viver o melhor possível nessa vida é viver na presença de Deus. Porque a gente sabe que tudo o resto passa, né? Só Deus não passa. E a gente não pensem, né, que a gente não sofre, né? Quantas noites a gente chorou, né? E chora sozinhos. Só que a gente olha pra Maria Teresa e fala, a gente não vai ficar o tempo inteiro chorando perto dela, porque ela é uma criança, ela precisa de estabilidade emocional, ela precisa de um lar seguro, né? E eu sempre falo, né? Eu já tenho minha mãe que já passou por tantas coisas por mim, né? Então eu falo, não quero ser eu mais um peso. Então a gente tem os nossos momentos, mas os nossos momentos como casal em que a gente passa nós dois, né? De choro, de lembrar de tudo que a gente viveu, né? Quantas noites no início, principalmente praticamente a gente não dormia, né? Tanto que a gente chorava e sofria. E até hoje, gente, eu tenho que lidar com isso como mãe, né? E Daltin sabe disso. Que às vezes, assim, em determinados momentos, bate um desespero um pouco maior e que eu choro porque eu queria ter passado mais tempo com ela, né? Porque eu choro porque eu queria ter tido mais registros dela. Eu choro porque não foi eu que vestiu a primeira roupinha nela, né? Porque eu meio que tive um apagão em determinado momento e eu realmente não consegui. E quando eu pensei, quando a gente conseguiu mandar a roupinha e que eu pensei em vestir, já não dava mais pra descer pra vestir. Então, eu choro por essas pequenas coisas. E eu sofro por essas pequenas coisas. Só que, rapidamente, eu me recomponho e falo, não, peraí. Isso não pode tomar conta de mim, né? Eu não posso viver em função disso. Então, eu me recomponho, né? Foi como deveria ser, no sentido de que a gente viveu do jeito que a gente conseguiu, teve forças humanas para viver, né? Porque foi tudo muito, muito, assim, muito rápido, porque a gente não tinha nada, assim, que apontasse que poderia dar alguma coisa de errado com o nosso bebê. E aí eu tenho que lidar com essa dor, com essas coisas que vem na minha mente, né? De que, não foi você que vestiu a primeira roupinha, você poderia ter ficado mais tempo com ela ali. E eu tenho, às vezes, que lidar com tudo isso. E às vezes o desespero vem, né? E por muitas vezes o desespero vem, né? E por muitas vezes eu choro, e choro muito, e assim... E é difícil me recompor de novo. Mas aí eu olho pra tudo e falo, eu preciso me recompor, né? Porque eu tenho muito ainda pra fazer. E é importante falar, Michele, que as pessoas entenderem que é importante você deixar viver tudo isso. Às vezes eu fico consolando ela, eu vejo que ela tá chorando nos cantos, sozinha, eu vou enxergar, que tá acontecendo alguma coisa, meu amor? O que você tem? Ela só fala assim, tô sofrendo de saudade. É a frase que ela sempre me fala, é saudade. É saudade. Eu falo saudade da neném, né? Ela fala, E eu fico ali consolando, às vezes eu fico mexido também, e fico tentando fazer ela consolar, mas depois eu penso que é importante passar por isso. É importante ter essas lembranças, sabe? Porque se você fica... Eu penso dessa maneira, eu penso que se o ser humano ele fica o tempo todo contendo a dor, contendo as emoções, contendo os sentimentos, tentando ser forte o tempo todo, em determinado momento isso vai explodir. Você vai prendendo, vai ficando, guarda. Aquelas pessoas que você olha e fala assim, essa pessoa é muito forte. Não é forte, ela tá guardando. De repente, em algum momento da vida isso vai explodir. Pode explodir no casamento, pode explodir nos filhos, nos próximos filhos, pode explodir no trabalho, pode transformar até seu caráter. Isso pode transformar
o seu jeito de ser, enfim. É importante viver tudo isso. E toda vez que a gente lembra de Cecília, que vem esse sentimento, mais Michelle sofre muito mais com isso, apesar de ter os meus momentos, é importante que ela viva. Eu acho importante que ela viva isso. É importante que ela lembre da neném, né? Que ela pega as roupinhas da neném, fica vendo a fotinha da neném, porque eu acho importante. Porque não adianta conter. É claro que não pode ser uma coisa duradoura demais. Então, quando eu percebo que já tem um tempinho que ela tá ali no cantinho, eu chego, abraço, consolo, chamo pra vida. Mas é importante que as pessoas vivam isso. O luto, ele não dura só no dia do enterro. A dor de ter perdido alguém não vai embora quando você enterra aquele alguém. Pelo contrário, ela começa. Porque é a dor da ausência, né? É a dor da ausência. Então é importante pensar nisso. Não ficar sucumbindo, não ficar o tempo todo tampando o sol com a peneira, como diz aqui em Minas Gerais. Não fica ali tentando ser forte o tempo todo. Se permita viver. Se permita viver essa dor. É que tem uma canção da igreja que fala, né, amor? Rasgar a ferida mesmo, né? Deixar a ferida doer. Porque é difícil, como assim? Uma ferida não vai doer, né? Então, assim, deixar essa ferida realmente doer, porque aos poucos ela vai suavizar, porque ela vai ter um lugar no seu coração. Verdade. Né? Ela vai achar lugar. Aí passou por tudo isso, né? E aí entrou uma segunda parte da nossa história. Dessa história de Cecília. Beleza, passou, a gente enterrou nossa filhinha, a gente tem que conviver com o luto dela, mas veio a pergunta: o que levou minha filha a morrer? O que levou nós perdermos essa neném? E Michelle é muito atenta a essas coisas. Ela lê, ela escuta, ela pesquisa e veio essa pergunta. Como que foi isso, nega? Quando que veio essa pergunta? Na verdade, no dia, né, que a gente foi pra passar por tudo isso, né, que a doutora Yasmin visitou a gente, ela já levantou essa hipótese, né, ela falou, não, só que a gente vai deixar pra pesquisar isso depois, mas eu já tenho uma noção do que pode ter acontecido, né, e aí ela falou da questão, e aí ela falou, não, mas vamos esperar o seu resguardo, e assim que passar o resguardo, você vai fazer a consulta, né, pós-parto, e aí a gente vai conversar. E nisso eu também já comecei a pesquisar, já comecei a ver o que era, né, o que poderia acontecer assim, né, quando tá tudo bem numa gestação e assim, do nada o coraçãozinho para e tal. E aí a gente foi pra consulta com ela, e ela me falou da trombofilia, né, dessa possibilidade. Eu falei com ela que eu também já tinha olhado, pesquisado um pouco sobre isso. E aí ela me passou os primeiros exames e me falou do Dr. Rodrigo, que ela já tinha acompanhado um outro caso em que o médico também era o Dr. Rodrigo, né, de perdas, um caso de muitas perdas. E aí ela falou para mim, passou o Instagram, falou que ele tinha um Instagram e tudo para eu buscar o contato. E aí eu já saí dali, no mesmo dia, eu já entrei no Instagram, peguei o contato do doutor e mandei uma mensagem para a secretária marcando uma consulta. E aí... Online, né? Online, né? Porque esse médico é de Curitiba e não tinha condição da gente ir, e ele também já atua muito na teleconsulta, né? E aí, nisso, os primeiros exames que a doutora Yasmin tinha passado tinham ficado prontos, mas os primeiros exames não mostravam nada ainda, nada de alterado. E eu lembro que quando a gente marcou a consulta com o Dr. Rodrigo, e a gente contou um pouquinho da história, né? Inclusive, ele... quando eu falei que meu pai tinha morrido de infarto, né, e tal, e contei um pouco da história, né, de como que foi a gestação de Maria Cecília, ele já falou de cara com a gente que era trombofilia, né, e falei assim, como assim, né, a gente precisa fazer exames para saber, né, e ele falou, pela minha experiência, você teve trombofilia, mas a gente vai fazer os exames para poder ver. E aí, de fato, a gente começou realmente nossa outra luta, né? Porque são exames caríssimos, né? São exames genéticos, exames comuns e exames mais raros. E são exames caríssimos. E aí, quando a gente teve o primeiro entrave, né? Que foi o plano não cobre, né? Não cobre esses exames. E nem o SUS. E aí, a gente
fomos fazer os exames, enfim, né? Então, vamos dar um jeito. Fizemos os primeiros exames, que são exames de alto custo. E aí, de fato, nesses exames, constatou que eu tinha a trombofilia hereditária, né? Ou seja, eu já tinha trombofilia quando veio a gestação de Maria Tereza. E não se manifestou, né? Essa condição não se manifestou na gestação dela. E é importante falar, nega, a trombofilia, pessoal, para vocês que não tá se familiarizando, falar um pouquinho do que é a trombofilia, né? Claro que nós não vamos saber falar de forma genuína, mas por cima é uma doença genética que ela atua na coagulação do sangue, né? Ou seja, é uma doença genética que ela deixa a mulher mais como que eu posso falar? Fica mais fácil da pessoa gerar coágulos no sangue, ou seja, trombos, né? Formação de trombos, né? Que também acontece na trombose, né? Que também é uma das vertentes, né? Então, a trombofilia, ela causa isso. Foi o que levou a nossa filhinha. Tudo estava perfeito na gestação de Michele, a placenta, tudo estava perfeito. Mas por você ter a trombofilia ali, que se manifestou na gestação de Cecília, é súbito, né? É de uma hora para outra. E na verdade, forma o coágulo ali, a criança, o bebê para de receber o sangue, né? Tem uma outra condição que a trombofilia traz, né? Que é uma má placentação, né? Então, a placentação, ela para a inflamação da placenta. Isso, a placenta, ela para de funcionar, né? E na questão da trombofilia, só comentar na outra, tem a trombofilia hereditária e também tem a adquirida, né? Que você pode adquirir durante a gestação. E várias outras doenças, né? Mas no meu caso, não foi adquirida, né? Eu tenho genes realmente, né? Genes, que é o pai 1, que fala, né? Justamente, pai 1, 4... Que esses genes aí, pessoal, é porque ela herdou isso de alguma linha familiar. As nossas conversas com o médico, a investigação que ele faz, que é muito profunda, o Dr. Rodrigo é fantástico, ele nos aponta que Michele certamente herdou isso da parte do pai dela. Por isso que ele quis investigar essa questão do pai dela ter morrido de infarto, essas coisas. E chegar a essa possibilidade dela ter realmente adquirido isso do pai dela. E é importante falar aqui, né, eu vou falar um pouquinho para vocês assim, Michele falou dos exames para descobrir a trombofilia. Eu até comentava isso com um deputado essa semana passada, o quão difícil é esse tratamento no Brasil. Por quê? Porque ele é caro e o SUS faz de conta que não existe essas condições. Ele quer que você morra mesmo, que você perca seus filhos. É isso que o SUS quer, porque em Minas Gerais, principalmente, que é um estado que é um dos mais difíceis para quem que sofre trombofilia, imagina só, reconhecer a trombofilia na pessoa depois de 3 perdas. Só depois que a pessoa perde 3 filhos é que eles vão reconhecer de fato que é trombofilia. Ou claro se você tiver tido algum episódio de trombose ou alguém na sua família, né, ter tido trombose comprovado. Pois é, aí o que acontece? A nossa luta foi muito grande nesse início, tem sido até hoje, mas no início, porque assim, os exames são muito caros. Eu lembro que o Michele fez orçamento em vários laboratórios, era mais de 5 mil reais os exames genéticos. Mas Deus nos deu a graça, Deus providenciou na nossa vida. Gente, a gente fala isso com muito orgulho, não é porque nós não temos nada, nós vivemos de salário. Nós somos pessoas comuns, o Michele trabalha na escola, eu tenho meu negócio que eu faço minhas correrias aqui de marketing, das coisas, mas nós não temos renda financeira, não tem. E é só para testemunhar a providência de Deus na nossa vida. Deus providenciou tudo. Nunca faltou nada. Nós passamos dificuldade, mas nunca faltou nada na gestação. Por isso é que é importante falar disso. Imagina só, você ter que perder 3 filhos, tem mães que perdem 7, 6, para que o SUS reconheça que você tem essa doença. Então eu falava disso com o deputado. Falava com o deputado, falei, deputado, eu sei que não faz muita diferença para você. Eu perguntei para ele assim, eu cheguei para ele e falei assim, fulano, o senhor conhece trombofilia? Desse jeito, eu cheguei pro deputado e falei. Ele, eu vi falar por alto assim, mas não sei o que é. Falei, pois é, trombofilia é isso, que tá matando várias crianças no ventre materno porque o SUS não ajuda. Porque não existe como política pública de saúde no estado
exames preventivos de descobrir isso, que deveria ter. Aí eu expliquei pra ele ali de boa, nós conversando bacana, até pediu pra me mandar os documentos, as coisas de Michele, pra que eles possam estudar isso, pra colocar nas correrias deles lá, nos projetos dele de saúde. Nada que gere esperança em nada, mas foi só uma conversa. Então é importante falar disso, que a trombofilia é uma doença muito séria, gente, é muito triste o tratamento de trombofilia. É muito triste. Então a gente venceu essa primeira etapa. A gente fez os exames. Graças a Deus nós conhecemos o Dr. Rodrigo. Michele falou do Dr. Rodrigo aqui, gente, mas é só pra gente falar um pouco mais aprofundado. É um médico que foi uma providência de Deus nas nossas vidas. Providência de Deus. Porque assim, ele é um grande defensor. Ele é um grande estudioso da área e que representa verdadeiramente isso no Brasil. Ele vai em palestras, faz grandes workshops para defender essa questão da trombofilia, para as pessoas realmente tratarem disso, né? Então a gente conheceu o Dr. Rodrigo através da internet e pela indicação da doutora Yasmin, e desde então ele tem nos acompanhado, né? Aí fizemos os exames e veio as primeiras orientações médicas. Como é que foi? E aí, na verdade, a gente fez exames e ficou comprovado, né? E aí, certo, eu tinha essa condição. E aí, a gente começou o protocolo dele, né? Que, na verdade, quando ele passou os protocolos pra gente fazer, né? Pra outra gestação, né? Se caso a gente engravidasse e tal, né, caso eu engravidasse. E aí, 15 dias depois, né, dessa primeira consulta, eu resolvi fazer um teste de gravidez mesmo pra poder ver e tal. Não conta a história direito, peraí. Isso, gente, para as pessoas não pensarem que foi logo depois, não. Ela viveu todo o resguardo dela. Não, deixa eu contextualizar. Depois de 4 meses, né, depois de 4 meses, a gente já tinha feito a primeira consulta do Dr. Rodrigo, aí eu resolvi fazer um teste, né, de Na verdade, gravidez. ele pediu pra gente iniciar o tratamento. A gente já iniciou o tratamento, e aí quando eu fiz o teste, tinha 15 dias que eu tinha consultado com ele, deu positivo. E aí eu marquei com a secretária dele de novo, e aí quando eu fui consultar de novo com ele, ele falou assim, você tá grávida, só pode, a gente acabou de consultar e tava tudo ok. E aí, de fato, a gente descobriu que a gente teria mais um bebê, né, 4 meses depois da perca de Maria Cecília. E aí a gente iniciou o protocolo da gestação. E aí é um protocolo muito minucioso, né? São muitas medicações que a gente não encontra aqui, né? A gente tinha que pedir sempre fora, né? Algumas medicações têm que vir refrigerada, então tem todo um cuidado, todo um protocolo. E a questão da enoxaparina, né? Que é a medicação que a gente toma todos os dias, que são as picadinhas de amor, né? Que as pessoas costumam falar. E aí foi um grande entrave, porque de todas as medicações, a mais difícil financeiramente para manter é a enoxaparina, né? Porque são doses diárias e é uma medicação cara, né? Então a gente fez o processo para tentar pelo SUS e foi negado, né? Por 2 vezes. Mas você explica para as pessoas, né? Como que... Só para as pessoas saberem, né? Como que é essa questão da enoxaparina? Como é que é a sua rotina de medicações? Só para fechar isso, né? Então foi negado pelo SUS a medicação. E a gente começou aquela luta para conseguir um medicamento, né? A gente ligava nas farmácias de Valadares, conseguia uma ali, outra aqui, até a gente ver o que fazia. E aí a gente também tentou pelo plano, também foi negado. E aí a gente começou a comprar as medicações, né? E aí só começou a rotina. É importante falar. São muitas medicações, gente. Não é um comprimidinho. Muitas medicações. Mas essa enoxaparina foi o nosso grande entrave, porque as outras medicações eram até de 15, né? De 20, de 30. A gente dá um jeito. Agora, quando nós nos deparamos com essas injeções que Michele toma todos os dias, que nós fomos fazer o orçamento, que era R$200, 2 injeções, R$300, às vezes dependendo se é a marca top mesmo, que o doutor indica, que é a mais consolidada no mercado, era R$300, 2 doses, pra você tomar todos os dias uma, imagina só. Só fazer a conta. E na verdade vem a questão, né, que a gente... Tinha as outras injetáveis, né, mas eu tomava, que também não são baratos, mas era igual você falou, no início a gente tomava de 15 em 15 dias, os outros injetáveis, que eu ia pro posto, né, que a gente tinha que ficar por 4 horas tomando, né, era um tempo mais prolongado, mas era de 15 em 15, depois passou a ser de 30 em 30, até parar.
E tem os comprimidos, né, via oral que a gente toma, que também são bastantinhos, mas enfim. A maior questão financeira mesmo é a nosaparina, né? Porque é uma medicação mais cara e que a gente, no meu caso, eu tomo duas, né? 2 injeções por dia, né? Uma no período da manhã e outra no período da noite, desde que a gente descobriu a gestação. E agora a gente tá vencendo, né? Com a graça de Deus, mas não é fácil, né? Muita gente questiona, porque como assim você não conseguiu a medicação? Às vezes me manda histórias de alguém que conseguiu. Então, pessoal, realmente é uma medicação muito difícil de conseguir, principalmente porque eu não tive trombose e não tenho ninguém na família comprovado com trombose, né? Que seja minha mãe. Minha mãe teve 3 gestações normais, né? Não teve nenhuma perda. E mesmo com o laudo médico, né, com os exames comprovando que eu tenho trombofilia, com o laudo médico falando que é necessário o uso, né, principalmente porque eu tive uma perca tardia, né, de um bebê, mesmo assim, não houve autorização dessa medicação pelo SUS. Então, de fato, a gente não conseguiu, né, eu vi todos os esforços do pessoal da farmácia que monta o processo, mas não foi possível. Mas aí a gente, como se diz, tem vencido, né? Estamos vencendo. É importante falar, Michele, que nesse período todo que a gente está vivendo essa doença, que a gente está tratando isso, a gente sempre fica com a sombra de será que vai repetir tudo de novo? Na verdade, gestar após uma perda, né, é algo muito difícil e desafiador. Por isso que às vezes, muitas mães, quando veem eu postar alguma coisa, perguntam assim, né, ficam querendo saber mais, né, do acompanhamento. Sempre que eu posto alguma coisa, eu até queria ter postado mais, né? As pessoas falam, não, mas que bom te ver tão bem, né, apesar de tudo. É porque a gente decidiu que a gente tem que continuar, né? Não tem como estacionar a vida nessa condição. Como qualquer outra pessoa que recebe qualquer diagnóstico, a gente precisa lutar pela vida. E não é fácil, porque a gente vive com esse medo o tempo inteiro, né? Meu Deus, será que, né, eu vou ter que entregar novamente um filho para o Senhor precocemente? É assustador, né? Ter uma gestação de alto risco. Não é brincadeira, não é fácil. É muito desafiador, eu entendo o medo de muitas mulheres, né? Porque eu também tenho esse medo, eu também convivo com essa sombra, mas aí a gente precisa se abandonar à divina providência de Deus, né? Uma vida, é justo que muito custa, que muito vale, né? Uma vida vale muito, né? E a gente tem lutado, né? A gente tem lutado pela vida do José Bento, né? Que a gente nem contou, mas aí o nosso filho se chama José Bento, né? É um menino. E também leva esse nome em referência a 2 grandes santos, que são referências para a nossa vida também. E a gente está lutando pela vida dele, com tudo que a gente pode, né? Com tudo que humanamente a gente pode fazer. E às vezes as pessoas questionam, né? E às vezes a gente ouve isso, muito questionamento das pessoas. Ai, por que tantos exames? Misericórdia, né? Vai ter para ter um filho com tanta dificuldade. E às vezes quando a gente ouve na hora assim, dói, né? A gente ouvir os comentários das pessoas, às vezes, a respeito disso. Você arrumou um menino muito rápido, Michele. E ao mesmo tempo, né? Nossa, que tanto de exame, que tanta de coisa, né? Porque eu vou viajar toda semana, né? Para fazer exames, fazer ultrassom, para fazer acompanhamento. Mas depois eu entendo, sabe? Aquilo ali na hora bate assim. Mas depois eu tento me assentar e dizer, meu Deus, essa pessoa não tá falando isso por mal. Porque, de fato, é difícil para as pessoas compreenderem, né? A dimensão de uma vida. É difícil as pessoas compreenderem, de fato, quando as pessoas não vivem isso que a gente vive, ou não vive isso que, como cristão, né? De entender, a gente se abrir para a vontade de Deus, mesmo que ela não seja aquela que a gente sonhou, né, ter. Quem queria ter essa condição para gestar? Né? Ninguém quer ter uma condição dessa para uma gestação, uma condição que pode levar você, né, a morte do seu bebê, que pode levar também a você ter uma intercorrência no parto. Ninguém quer essa condição, mas é a condição que a vida nos apresenta, são as nossas circunstâncias, e as pessoas realmente não têm que compreender as nossas circunstâncias e a decisão de passar por isso apesar das circunstâncias, né? Mas às vezes, lógico que no início esses comentários doem, né? No primeiro momento, quando a gente ouve, principalmente numa gestação, que a gente já tá mais sensível, mas depois isso também logo se assenta no lugar, porque eu sei que as pessoas não têm que compreender da forma com que a gente compreende e a dimensão que a gente tem da vida humana e de como a gente leva a nossa vida, né? São decisões que nós que tomamos, nós que decidimos viver assim.
Mas é desafiador, né? É desafiador. É a sombra que a gente convive todos os dias, né? Se o bebê mexe menos, né? Eu até lembrava ontem, né? Assim, eu sei, já é a terceira gestação, então eu sei que muitas coisas são comuns, né? Que são prelúdios para um parto mesmo, as dores que a gente sente mais encaixada, os desconfortos. Só que por a gente já ter vivido a perca, tudo para mim me assusta um pouco mais. Me bate um medo um pouco mais, uma insegurança maior. Mas mesmo assim, eu tento acalmar, né? Às vezes eu mando mensagem para um médico, para alguém que possa me orientar e me acalmo. E tento continuar vivendo. Porque, O exemplo de quando a gente não sente muito de mexer, né? Como é justamente, que é isso? Fala pra eles né? aí. A grande luta, gente, depois que a gente perde um filho, é quando o bebê tá mais quieto, né? Quando ele tá mais quieto, é a nossa grande saga, assim, de pensar, meu Deus, será que tá tudo bem? Né? Qualquer coisa que tem de diferente. E aí eu sempre, quando na possibilidade, eu vou ao, né, tem o posto, tem o médico que eu faço pré-natal no posto que faz o ultrassom, né? E aí eu sempre tento lá fazer e ver como é que tá. Mas todos os dias bate isso, né? Se o bebê para de mexer um pouquinho, ou não, né, não tá mexendo, a gente já fica assim, desesperado. Assim, será que tá tudo bem? Como é que tá? E aí a gente vai acalmando, tenta senti-lo novamente, coloca nas mãos de Deus. Mas não é fácil, né? As pessoas às vezes veem a gente assim e pensam assim, né? Que tá tudo bem. Não, não é bem assim. A gente tá tentando viver, mas não é uma rotina fácil, não é uma batalha fácil, né? A batalha contra a trombofilia numa gestação não é fácil, porque já junta tudo que uma gestação já traz pra gente de normal, né? Que é mexe no nosso emocional, né? Muda tudo na gente, os hormônios ficam meio bagunçados. E junta com tudo isso com um risco maior, né? Que você tem ali de você e seu bebê. Mas ao mesmo tempo a gente olha para uma vida e diz, meu Deus, o que são essas picadas? O que são esses medos diante da vida de um filho, né? É, é porque a vida sobrepuja a morte. A vida, ela é muito maior que a morte. Então a gente tem que se apegar a isso. Quando a gente lembrar, quando você estiver sendo sucumbido pela morte, pode ser que você está assistindo agora e você está Uhum. sofrendo com o luto de ter perdido alguém. Só coloque no seu coração, a vida é muito maior do que a morte. Alguém que se vai, ela continua sendo especial, continua sendo lembrada e vai ser lembrada pro resto da vida. Mas a vida de quem fica ainda tá ali para ser cuidada. Então a vida é muito mais superior que a morte. A morte é só uma passagem, é só um episódio dolorido que vem na vida do ser humano e a gente não escolhe de quem vem. Mas a vida é muito maior que isso. E nós temos 2 vidas para cuidar. 2 não, 4 vidas. Porque nós temos que cuidar de nós temos que cuidar da nossa filhinha Maria Tereza, que está com 2 aninhos e que demanda muito de nós. E agora nós estamos aqui à espera do José, né, que em breve, se Deus quiser, vai estar nos nossos braços. E como tem sido essa ansiedade, nega? E a gente passou, né? A gente passou nesse mês de junho por desafios, assim, né? Porque Junho é muito pesado para nós. Junho é Nega. muito pesado, né? Que foi onde aconteceu tudo. Apesar também né, de ser uma data do seu aniversário, mas foi uma semana bastante pesada pra gente, porque foi a semana que completa, né? Que completou 1 ano, né? Essa semana da passagem de Maria Cecília. E a gente sentiu o cuidado de Deus, né? Um domingo anterior a tudo isso, a gente recebeu a imagem de Nossa Senhora, né? E ela passou 1 semana com a gente, e às vezes na corrida essas coisas até passam despercebidas, né? Mas ali foi uma visita de Nossa Senhora, né? E foi uma visita do próprio Deus aqui na nossa casa, né? No sentido de que, olha, Jesus providenciou que sua mãe viesse nos visitar, que a imagem peregrina que passa na nossa paróquia, né? Passasse aqui na nossa casa. E é uma semana bem difícil, mas ao mesmo tempo, como que Deus como que a vida, né, tem ressignificado isso, né? Porque é a semana em que a gente se entristece, né, pela perca de Maria Cecília, bate mais forte do que a gente viveu, e são as semanas que antecedem o nascimento de José Bento, né? E aí a gente foi no cemitério essa semana, e depois a gente até tirou, né, bateu uma foto lá,
né? Você bateu uma foto minha lá. E olhando para aquela foto, eu tava ali diante do túmulo de Maria Cecília. E ao mesmo tempo com barrigão já, né? Né? Já na reta final. E quase que nasceu na mesma data. Na mesma data, na reta final do parto, da gestação de José Bento. Então, a vida e a morte se entrelaçando ali, né? Tendo esse encontro na nossa vida nas mesmas semanas, né? E Jesus disse que transformaria todo o choro, né? Em alegria, né? E é justamente isso que a gente tem vivido, né? A gente chora, a gente sofre, porque Maria Cecília não tá aqui, né? E tá fazendo 1 ano que tudo isso aconteceu, que a nossa vida mudou para sempre. E ao mesmo tempo a gente tá grato a Deus por estar chegando no final de uma gestação complicada, difícil, cheia de desafios de saúde mesmo, desafios emocionais, financeiros, né? Porque não é fácil, era uma coisa que não estava, né, nos nossos planos, né? Uma questão, um gasto financeiro tão grande nesse momento. Então, tudo isso que a gente está vencendo pela providência de Deus, porque eu olho para tudo e falo, meu Deus, né? E acho que tudo passou rápido, porque eu falo para mim, meu Deus, José Bento já vai nascer, né? Como assim? Tudo parece que passou tão rápido, apesar de tudo ser mais difícil, mais dolorido, mas ao mesmo tempo eu já tô sentindo saudades, né? Saudades da minha barriga, saudade, né, de tudo isso. E ver o cuidar de Deus, porque de fato não faltou nada. Eu até brinco que José Bento tem mais roupa do que Maria Tereza, né? Tem. Na verdade, brinco não é a real, né? Ele já tem mais roupinha do que quando Maria Tereza nasceu, né? E assim, tudo foi coisas que foi surgindo, né? Foi providência de Deus. A gente não se atentou nada disso de ficar comprando roupa, de ficar comprando nada para o enxoval dele, porque nosso foco sempre foi o tratamento. E eu falo isso, gente, com muita... É muito bom quando você casa com uma pessoa, você tem que está alinhado com você, porque se tem uma coisa que a gente é muito alinhado em casa é nisso, né? Das prioridades. E Daltinho nunca colocou, porém, né, dos médicos que a gente tem que ir, que são especialistas muito mais de, né, um alto custo, né, as consultas e tudo. E Daltinho nunca colocou como homem da casa, né, como provedor de que, isso é muito caro, né, isso é muito difícil, né, tem que viajar toda semana. Não, Daltinho sempre falou, nós vamos fazer tudo que for melhor para o nosso filho. E não só pela essa condição que eu tô vivendo agora, mas desde Maria Tereza sempre foi assim, né? A gente sempre abriu mão de várias coisas materiais para poder ter um acompanhamento melhor, para ter um acompanhamento que era possível, para fazer muitos exames. E eu falo isso porque, às vezes, conversando com os médicos, eles falam, né, que tem muitos casais, muitas famílias que acham caro, né, que colocam lá, porém, para fazer um exame, que às vezes o médico fica até sem graça de passar, porque fala, vocês vão achar caro. E pra gente nunca foi, a gente nunca viu como um peso esse tratamento, a gente nunca viu assim, nós vamos ter que gastar demais. Não, nunca foi um peso cuidar dos nossos filhos, né? Dentro das nossas possibilidades. É lógico, claro. dentro das nossas possibilidades. E é importante falar, você tá falando isso aí, que é aqui que entra uma coisa muito importante dos casais alinharem. Principalmente você que tá noivo, que tá indo pra casar, é bom você alinhar isso. É as prioridades. O que são prioridades? Né? Como a Michele falou, nossa prioridade é cuidar dos nossos filhos. Hoje é. Nós tínhamos o sonho de terminar nossa casa. Quem chega aqui vê nossa casa sem pintura, uma parte sem rebocar, o muro sem terminar, e fala, não, Michele, até hoje, com 3 anos de casada, sua casa não tá pronta. E pelo contrário, a gente tá terminando de pagar ainda o que a gente fez até agora. Você anda a pé até hoje, você mora no morro, você não tem um carro pra você andar, Michele. Você não tem, Adalto, um carro. Não, nós não temos ainda a nossa casa 100% pronta. Nós não temos móveis na nossa casa. Quem conhece a gente sabe que não. A gente tem o básico, uma cama pra dormir, uma cozinha básica pra fazer comida ali, um sofazinho aqui na sala que a gente ganhou, a cama também foi ganhada. Por quê? Porque nós tivemos que mudar a nossa rota, né? E mudar o leme da nossa vida teve que ser girado pra dar prioridade para aquilo. Aí as pessoas falam assim, eu falo de prioridade, é isso que eu quero dizer. Michele, eu acho muito caro pagar R$800 numa consulta. Será? Será que é muito caro mesmo? Você não acha caro comprar 3, 4, 5 pares de sapato no mês? De uma vez só, às vezes, como você compra?
Porque às vezes a sua vaidade está matando o cuidado do seu filho. Nós não queremos pecar por isso. Era a nossa luta, né? Nós não queremos pecar por isso. Do que adianta chegar na minha casa ter os móveis mais planejados, mais bonitos e tudo, mas meu filho não poder fazer um exame. Então é questão de prioridade, gente. A gente tem que saber priorizar as coisas na vida. E depois que veio essa enfermidade, então, a gente percebeu o quão isso é importante. Né? Porque que às vezes a gente abdica de uma coisa para dar conta da outra. Né? A questão, por exemplo, de Michele e Maria Tereza ter um plano de saúde, mesmo que um plano de saúde às vezes não resolve muita coisa, mas eu fiz questão de fazer para elas, não é porque eu tenho dinheiro para fazer plano de saúde que dá o tinta rico, nada. Deus sabe da minha luta. Mas é porque entre eu comprar uma câmera nova, por exemplo, que é do meu trabalho, de eu pagar mais 5, 6, 7 mil reais numa câmera, ou de comprar um carro para pôr na garagem aqui, para mim não andar a pé, e Michele poder ser assistida como vai ser assistida agora, no momento do parto, com maior tranquilidade, com maior conforto, de eu poder pegar minha filha aqui e fazer um exame mais especializado e às vezes pelo plano eu conseguir fazer, isso para mim vale a pena. Vale a pena. É questão da prioridade. Então, às vezes a pessoa fala assim, Michele, eu acho muito caro. Michele mesmo escuta muito isso, ela fica puta quando escuta isso. Às vezes as mães falam com ela, não, Michele, eu acho muito caro você fazer um exame nesse preço, você pagar um plano de saúde para um menino de 180, 200 reais por mês. Mas comemora mêsversário todo mês. Gasta com bolo todo mês para fazer mêsversário de uma criança que não sabe nem o que é aniversário ainda. Então é importante falar sobre a questão da prioridade, porque às vezes as pessoas veem a gente falar assim e pensa que a gente está vivendo muito tranquilo tudo isso. Pelo contrário, Deus tem visto a nossa luta, e se não fosse, como você falou no início, a providência de Deus, se não fosse a graça de Deus, meu filho, nós já estaríamos sucumbidos por tudo que a gente está vivendo. Porque já chegou meses agora, recentemente, de as nossas contas estão no vermelho o tempo todo, e conta chegando, e talão de luz chegando, as contas da gente ficando atrasado na praça, e a gente tendo que passar carão de passar perto das pessoas que a gente está devendo, né, no comércio, por exemplo, e não ter dinheiro para aquele mês dar nem um pouquinho. E tem sido uma luta que só Jesus que sustenta, amados. Gente, eu falo a verdade, sem Jesus não tem jeito, não. Não tem jeito. Quem sustenta é Ele. Finalzinho agora, a prefeitura nos deu uma ajuda, né, com a questão das medicações, mas foi agora no final. Todo mês nós tínhamos que comprar o remédio para Michele, nós tínhamos que dar um jeito de comprar, né? E a gente não se vitimiza em cima disso. Graças a Deus tem sido uma tempestade que tem nos fortalecido muito, tem nos amadurecido muito quanto casal, quanto pais, quanto servos de Deus, quanto cristãos, que a gente aprende a ver a providência de Deus. Tem hora que nós olhamos, a gente fala, né, nega? Como que a gente conseguiu? A gente faz as contas das contas do mês e fala assim, como que nós conseguimos pagar tanto de conta esse mês? Não tem como. Pelo que a gente ganha, não tem condição da gente estar vivendo essa vida com esse tamanho desse gasto, não. E Deus tem sido a nossa providência. Graças a Deus. A nossa oração contínua aqui é essa: Senhor, seja sempre a nossa providência. Ele nunca deixou de ser. Sempre está sendo nossa providência. E só para fechar também, né, amor, que a gente já falou muito, mas agradecer a todo mundo pelas orações, né? A gente sempre ouve as pessoas falando, né, que tem nos colocado nas orações, e toda a ajuda que a gente recebeu, né, direto ou indiretamente das pessoas, né, que solidarizaram com a gente, sempre, né, aparece com alguma coisinha ou outra. Tem também seus amigos. O que eu vivi nesse período de tempestade nossa aqui, que eu quero falar pra vocês? Às vezes, porque a gente tem uma posição de ser líder da família, líder do lar, a gente quanto homem, às vezes pode parecer que a gente não sente, sabe? Parece que as pessoas não sentem. Então, nesse período todo que a gente tá vivendo, desse luto de Maria Cecília, essa luta que a gente tá vivendo, tem sido um desafio muito grande pra mim enquanto homem, sabe? Tem sido algo muito pesado, emocionalmente falando. Eu tenho minha forma de viver minhas emoções. Às vezes eu não falo nada com a Michele, mas eu vivo do meu jeito. Eu só quero falar em forma de alerta. O Brasil é um país que acontece... O maior número de suicídio no Brasil
é causado em homens, tá? Tem esse dado aí. E graças a Deus a gente não passa por isso, não passa essas loucuras na nossa cabeça, mas eu quero dizer pra vocês que às vezes as emoções dos homens são negligenciadas. Nós passamos por esse período todo de perda de Maria Cecília, de viver esse... Depois veio essa questão do tratamento, que é muito pesado. E às vezes as pessoas pensam que eu, quanto homem, não sinto nada. Pelo contrário. Tem sido uma luta muito grande pra mim, emocionalmente falando. E quando a gente enterrou a nossa filhinha, isso ficou uma chaga no meu coração que jamais será preenchida. E às vezes você que é esposa, você não percebe seu esposo. Eu quero dizer que os homens também sentem. Cada um do seu jeito. Tem um que vai ser mais duro, vai fingir de forte, não vai demonstrar, não vai falar nada, mas sentem. Tá? É importante vocês terem isso do coração. Os homens também sentem. Eles sentem dor, eles sentem emoções, eles sentem medo, eles sentem impotência de às vezes pensar que não vai dar conta de tudo. Então existe essa pressão. E todo dia é tão interessante, a gente chega perto de alguém e fala assim, a pessoa fala assim, ô Michele, eu tô rezando por você. Cara, você não tem ideia do que é isso. É melhor do que qualquer dinheiro que a gente pudesse ganhar. Porque é um sustento que transcende o humano, transcende o físico, que tem nos sustentado. E a gente continua pedindo, continua rezando pela nossa família, continua rezando por nós. Mas eu sou muito grata à minha família, né? Muito grata a todo mundo, né? Pelas orações, pela força. E eu sinto muita ausência dos meus irmãos, né? Que não estão aqui comigo, mas que mesmo de longe, né? Sempre nos ajudam, sempre nos apoiam. É isso, pessoal. É isso, gente. Nós quisemos gravar esse depoimento, esse testemunho para dizer para vocês que nós somos gratos a todo mundo que reza por nós e também para ajudar no alerta dessa questão da trombofilia. Você que é mãe, você que está gestante, ou você que vai gestar uma criança, você que está em casar. Se eu pudesse dar um conselho para vocês hoje, eu falaria assim: junte um dinheirinho e faça os exames genéticos para descobrir se você tem trombofilia. Deveria ser básico isso na educação brasileira. Isso deveria estar junto ali na educação, na saúde brasileira, né? Deveria estar ali nos exames. Como você tem que fazer pré-natal, você tem que fazer essas coisas das mulheres, né? Preventivo. Tinha que ser os exames, por mais que são caros. É por isso que tinha que ter, porque nós que somos fracos, a gente não consegue, às vezes, fazer essas coisas. Na verdade, não existe no protocolo, né, do pré-natal esses exames, né? Não é algo que hoje faz parte do protocolo. Então, não é algo que é pedido pelos médicos de imediato, justamente, né? Mas a gente quis mesmo gravar isso, né? De forma de testemunho. De forma de testemunho, né? Por essa passagem breve de Maria Cecília, né? Completando 1 ano, né? Que ela nos deixou. E também nessa reta final da gestação de José Bento, mesmo como um testemunho de vida, como uma forma de agradecer também, né, por tudo que Deus fez em nosso favor e de deixar isso registrado, né, o nosso crescimento, deixar público o quão grande tem sido o Senhor nas nossas vidas e o quão a gente é agradecido por todo o auxílio que vem, né, de Deus através das pessoas. E em breve o José vai chegar, se Deus quiser. Estamos aqui vivendo mais uma noite escura, pessoal. Por que noite escura? Porque tem todas as questões da gestação de quem faz tratamento de trombofilia. E uma delas é a hora certa do bebê nascer. Então a gente vive essa tensão o tempo todo. Essa semana tem sido muito difícil. Semana que vem nós estamos aqui na semana hoje é o domingo, dia 21. 21, né? É isso? Hoje é dia 21 de junho. E dentro dessa semana agora, se Deus abençoar, dê tudo certo, nós vamos estar tendo nosso neném. Então, não é fácil, tem sido uma tempestade mesmo, mental, assim, física nossa, de viver esses dias que antecedem esse parto. Mas com fé em Deus, estamos crentes que Jesus está tomando conta de nós, que Jesus está passando à frente, que Nossa Senhora está nos cobrindo com seu manto, que São José está também junto conosco. E vai dar tudo certo. O José Bento vai chegar, ele está aqui chutando a mamãe, fazendo o ventre da mamãe ficar todo dolorido de tanto que ele chuta aqui. E temos certeza que vai ser um momento muito especial para a nossa vida.
e que Deus nos abençoe nas nossas lutas. É isso? Amém. Deixa eu falar pra você então. Te agradecer por você ser essa mulher incrível que você é. Amor da minha vida. Te amo com todas as forças do meu coração, tá? Sabe que eu sou, além de seu esposo amado, eu sou seu fã. Te admiro mais que tudo. E eu desconheço uma mulher tão forte quanto você, tá? Sua força me edifica, sua força me transforma, me faz ser o homem que eu sou e me faz ter força para me transformar cada dia mais naquilo que eu preciso ser. Viu? Você é uma mãe incrível, Maria Teresa. Maria Teresa tem essa graça de ter você como mãe, e José Bento também vai ter. Pessoa maravilhosa que você é, tá, meu amor? Te amo. Esse tempo todo que nós estamos juntos, eu tenho buscado viver esse sentimento, esse amor que não é sentimento, que é uma decisão, que é um estado de vida. Mas já para ficar público aqui, falar que eu tenho muito orgulho de ter você na minha vida, tá? E que a cada momento que passarmos, seja ele o que for, nós vamos estar juntos. Amém. Amém? Amém. Te amo muito. Te amo, baby. Deus te abençoe. Amém. É isso, gente. Obrigado a todos que assistiram. Se você tá aqui até agora, já manda esse vídeo para mais pessoas. Quem você acha que precisa, que pode ser edificado por essa história, por esse testemunho? Então, é isso. Um abraço. Deus abençoe a todos.